final de semana eu estava refletindo e encontrei numa hora que eu estava explicando até para minha amiga Sandra, que está aqui agora, acabou de entrar, que estava aqui comigo nesse final de semana, nós estávamos falando sobre alguns aspectos super importantes das bases de um trabalho espiritual e de um trabalho de autoconhecimento. Digamos que a gente precisa estabelecer, entender com muita clareza quais são as bases de um trabalho profundo. E nós sempre, quando muitas pessoas, pelo menos as pessoas que têm, que costumam me seguir e que estão aqui, sempre eu acredito e eu percebo que são pessoas que estão em busca de autoconhecimento e de espiritualidade, que a espiritualidade faz parte do autoconhecimento. Então, quem está buscando autoconhecimento chega no momento que ela vai se deparar com a espiritualidade. Não estou falando com religião, mas com esse mistério da vida e vai fazer perguntas profundas sobre isso, sobre a transcendência, sobre o propósito da vida. Então, nessa caminhada não tem como nós não chegarmos lá, e não é na religião, né? Às vezes a gente até sai da religião para encontrar uma espiritualidade mais profunda e mais autêntica. Então, quais são as bases do que a gente precisa compreender disso para que a gente realmente cresça, para que a gente realmente supere aquelas questões que a gente se debate com elas constantemente, que são os nossos padrões de repetição, que são essas questões nossas que nós percebemos. Então, chega um determinado momento da nossa caminhada, a gente se dá conta de que repete padrões. Antes não. Então, no início da caminhada, a nossa sensação é de sermos vítimas de situações externas e elas estão sempre acontecendo, então a sensação é de que nós somos vítimas. Então, a gente ainda no início não consegue perceber como é que as nossas emoções que geram depois padrões de repetição, mas são as nossas emoções a princípio, lá atrás, os nossos traumas, as nossas dores, geram circuitos repetitivos. Então, o que é padrões de repetição? São esses circuitos repetitivos que a gente se dá conta que tem e não sabe sair deles. Então, ali começa a nossa jornada. Porque, de repente, você se sente, às vezes, você mesmo se dá conta que precisa de um trabalho, de perceber o que está acontecendo, para além do que está acontecendo, de cima, observar. Ou então é alguém que fala para você, você precisa fazer terapia, você precisa começar isso. Então, no início da nossa caminhada, nós chegamos em algum trabalho, chegamos num vídeo, aquilo nos toca de alguma maneira e nós começamos a refletir sobre os nossos padrões de repetição. E ali, quando a gente se percebe já no padrão, começa um outro trabalho, que é o trabalho de como é que eu mudo isso. E a princípio também nós começamos a mudar o comportamento, a frear o nosso comportamento. Então, se uma pessoa é, por exemplo, muito raivosa e ela fala com grosseria, sem nem perceber, ela está falando com grosseria, ela tem um padrão reativo de grosseria, então ela começa a perceber e começa a frear este padrão lá no final da ponta, que é falar com grosseria. Então essa pessoa começa a querer diminuir isso, forçar uma outra maneira, como se fosse até um regime, né? Se eu tenho um padrão de comer determinada coisa, então nós começamos a frear o comportamento. Então, não estou dizendo que isso não é importante, mas isto sozinho não resolve. O outro problema é de onde nasce essa situação de repetição. De onde que nasce isso? E sempre vai nascer de alguma emoção, de alguma coisa não trabalhada, não percebida, e quase sempre na infância. Quase sempre, não posso dizer que sempre é na infância, mas é que na infância se formam muitos das nossas emoções, dos nossos padrões, porque quando nós somos crianças, nós não conseguimos elaborar direito, a gente tinha poucos recursos para elaborar direito aquelas emoções que acontecem naturalmente com todos nós. Então, nós desenvolvemos ali situações
traumáticas. E aí eu vou colocar o trauma aqui entre aspas, porque a gente está acostumada a pensar em traumas como coisas super imensas. Nós colocamos numa categoria de trauma grandes catástrofes, abusos sexuais e etc. Mas toda situação que causa uma impressão profunda, ela é traumática. Ou seja, ela tem o poder de criar esses circuitos como se fosse redemoinhos. Então vamos imaginar esses padrões como redemoinhos. Então você está lá no rio, o rio está fluindo e você tem um tronco lá. Então tanto eu posso ter um grande redemoinho como um pequeno redemoinho. Um grande redemoinho caiu, tem ali um grande obstáculo e ali a água começa a circular e formar esses redemoinhos e tudo que cai dentro nesse fluxo da água que encontra um redemoinho, ele vai ter o mesmo movimento, E quando o rio está com muito forte a correnteza, a gente sabe o quão perigoso é um redemoinho, porque ele pode te levar à morte. Ele te puxa, então tem uma energia de puxar ali. E quanto pode ser um pequeno redemoinho, que tem ali um tronco menor, mas ele também tem esse movimento de girar em torno daquele tronco ou daquele obstáculo. Então, no nosso movimento psíquico, assim, da nossa energia psíquica, o mesmo vai acontecer. Então, tem ali um ponto que não foi integrado, esse pode ser um ponto pequeno ou grande, mas ele está ali e não foi integrado. Então, a nossa energia, ela quando chega ali, ela vai fazer esse movimento de redemoinho. E ali tudo fica igual, você não consegue sair. Então, precisa de uma força, e no caso, uma compreensão, um insight, o que é que tira alguém de um redemoinho? O que tira, no caso do rio, sempre vai ter que ser alguma coisa externa que lança, puxa dali daquele redemoinho. Então, essa coisa externa, no nosso caso, no nosso processo psíquico, não é necessariamente externo a alguém, mas é algo externo ao momento, aquilo é externo daquela dinâmica ali de repetição, é algum aspecto nosso externo àquilo que pode colocar uma força e nos tirar dali. E que aspecto é esse? É disso que eu quero falar. Então quando nós freamos o comportamento, isso ajuda, mas não é, mas a gente precisa ir, muitas vezes, nós precisamos ir além disso. Às vezes, só o hábito, só o comportamento pode mudar. Então, tem estudos falando que se você se habitua a fazer alguma coisa por 21 dias, aquele comportamento, ele está ali adquirido. Então, se eu faço academia 21 dias, se eu me esforço e vou lá na academia 21 dias, depois de 21 dias eu vou sentir vontade de ir para a academia. Se eu deixo de tomar café por 21 dias, o seu corpo ele desacostuma a tomar café. Então nós estamos mexendo no comportamento e o comportamento tem seu lugar também. Mas às vezes só isso não funciona. E aí que está os recursos, os outros recursos. E o recurso que eu quero falar, que eu sempre falo, é o recurso do dar-se conta e de manter-se num estado de presença. E ali, esse estado de presença é outro problema, porque o que é um estado de presença? Que ninguém consegue entender o que é isso. Então, fica várias especulações sobre o que é um estado de presença e que não faz sentido, a pessoa tenta daqui, tenta dali, não sabe direito o que é e não consegue ver a potência que é isso. Então, eu vou comparar essa busca do estado de presença com uma mãe tomando conta de um bebê de uma criança, não um bebezinho, mas de uma criança que está começando a andar. Então, essa criança, se vocês lembrarem de vocês mesmos, quando tinham filhos pequenos, ou se você conviver com uma pessoa que tem um filho pequeno, de 2 anos de idade, 1 ano e meio, então aquele neném que está engatinhando e começou a andar e que tem uma imensa curiosidade e quer andar para todo lado. Então, esta mãe, ela está conversando aqui com você, mas ela não desgruda a atenção do filho dela. Ela fica o tempo inteiro antenada naquele neném, porque aquele neném pode fazer qualquer coisa, né, gente? Pode cair, pode enfiar o dedo na tomada, pode bater com a cabeça na quina da mesa.
Tudo esse neném pode fazer e nós sabemos disso. Então, a mãe ou quem está tomando conta do neném, mesmo olhando tanto, pode acontecer algum acidente, mas normalmente a atenção desta mãe, ela está o tempo inteiro no neném. Então, ela pode estar trabalhando, ela pode estar cozinhando, ela pode estar conversando com alguém, ela pode estar assistindo uma TV e ela está ali, mas o pano de fundo dela é uma atenção ao neném. Então, o estado de presença é uma atenção constante no nosso coração. Aqui, e buscando um estado no nosso coração que é de relaxar, a perceber e soltar. Perceber e soltar o que passa no seu coração. Então, se eu amanheço angustiado, por alguma razão, um sonho que eu tive. Então, amanheci angustiado. Se você é atento ao seu senso-percepção, você vai se dar conta de que está angustiado. Nossa, amanheci estranho. Ai, uma coisa esquisita aqui no meu peito. Então, nós temos duas atitudes com isso. Nós temos uma atitude, aliás, nós podemos ter mais que duas, mas nós temos basicamente uma atitude de fugir disso, de dispersar e não quero nem lidar com, nem percebo e ajo o meu dia inteiro com mau humor. Então, eu amanheci meio angustiado, meio estranho e entro nisso e afogo nisso. Então, eu passo o dia mal-humorado e dou patada, a pessoa fala bom dia, você nem responde. Por quê? Porque você está aqui com uma coisa que amanheceu assim. Então, nesse caso, não tem nenhum observador, não tem nenhum senso de observação sobre isso. Você foi tomado por aquela emoção, você já está no redemoinho, já entrou, já afundou lá dentro. Então, ali você não consegue, e ali quanto mais você vai afundando nesse redemoinho, mais difícil é sair dele, como qualquer redemoinho, porque ele tem uma força tamásica, usando aqui a linguagem védica, uma força de descer a nossa percepção, de afundar. Então, você foi tomado e vai sendo tomado e vai sendo tomado, e quem é que já não percebeu-se assim? Então, é um medo que eu tenho, eu sou tomado pelo medo, então é um funil para baixo, que vai tamasificando, densificando a sua percepção e ficando mais amarrado e mais emaranhado, cada vez mais e com mais dificuldade de sair. E ali, até que você bate lá no fundo, às vezes, né? Bate lá no fundo, dá uma acordada e aí sai daquele estado. Então essa é acordei com uma angústia. Aí eu posso entrar no redemoinho e afundar nele. Fui lá para baixo. Pronto. Aí agora tem o seu circuito normal de bater lá no fundo para poder voltar. Vai todo um ciclo ali, né? E eu poderia perceber que eu estou angustiado e observar. E ali, com a minha percepção, senso-percepção, eu observo esta angústia aqui no meu peito. E ali o nosso lugar é sempre aqui no coração. Então, eu estou observando e vejo que ele está fechado assim. Então, aí, diante da minha percepção do coração, eu posso fazer também mais duas coisas. Eu posso justificar, estou angustiado porque aconteceu isso, aquela conversa, aquilo não sei o quê. E ali eu entro de novo no circuito. Ou então eu me dou conta de que estou assim e começo um trabalho consciente de soltar o corpo, soltar, respirar, dando-se conta de que você precisa soltar aqui. Soltar aqui. Aqui, quando está solto, nós ganhamos um estado de... Nós ganhamos uma abertura no coração. Quando a gente fala de abertura, é isso. Não é uma emocionalidade. Não é, estou muito empático, choro o dia inteiro. Não é isso. Isso é emoção, emocionalidade. É a espacialidade. A palavra melhor é espaço. Então, aqui ficou solto. E quando aqui está solto, naturalmente, você adquire, por consequência, uma mente mais expandida. E ali, porque está solto, eu percebo o som do passarinho, eu percebo o externo, porque eu não estou focada nisso que está. Eu me dou conta, eu solto, e isso me dá como consequência uma espacialidade.
esta espacialidade e essa percepção constante do seu estado, do estado do seu coração, é que é a presença. Então, a presença é estar constantemente consciente do que passa no seu coração. É como aquela mãe que está constantemente consciente do que acontece com o filho, independente do que ela esteja fazendo. Então, independe do que eu estou fazendo, se eu estou escrevendo, se eu estou trabalhando, se eu estou conversando com alguém, se eu estou fazendo uma live, independente do meu fazer, eu preciso estar com um pano de fundo na senso-percepção dessa região aqui do peito. E perceber o que passa aqui, o fluxo de emoções, se está tenso ou não, porque eu posso perceber naquele momento e já soltar. Ou olhar com mais profundidade e falar assim, peraí, tem algo aí que eu preciso olhar, de fato? Porque neste estado, a gente começa a se dar conta do estado da senso-percepção e das prioridades, da real prioridade. Às vezes eu tô com uma senso-percepção aqui estranha, tô com uma angústia e não olho para ela. Aí eu paro e observo e relaxo, e ali quando eu relaxo, vem uma informação do tipo, esqueci de dar o remédio para alguém, ou esqueci o fogão ligado, por exemplo. Então, nesta hora que você solta e relaxa, você se dá conta daquilo que é importante fazer. Então, eu vou lá e desligo o fogão, por exemplo. Então, quando a gente fica nessa aceleração, sem essa percepção, sem essa presença, nós nós somos guiados não por aqui, mas pela uma mente desorientada, igual a criança. Então, a mente é igual àquela criança. A criança, ela vai, tudo chama atenção e tudo ela quer mexer. Então, ela pode queimar a mão, ela pode enfiar o dedo na tomada, ela pode quebrar alguma coisa, ela pode se machucar, igual a nossa mente. A gente vai se metendo com a mente, metendo o nariz em tudo quanto é lugar. Mas a gente pode se deparar com venenos, com essa curiosidade descompensada que é a nossa mente. Então ela vaga por aí, ela vaga. Então ela vaga na internet, vai procurando coisa que às vezes só vai te fazer mal, vai caçando qualquer coisa para fazer. Então eu estou um exemplo, né, que eu já vi muito em atendimento, né, assim, não é só em atendimento, eu acho que qualquer um de nós já viveu qualquer experiência desse jeito. Então, quando você tá sozinho, angustiado, quantas vezes acontece? Estou sozinha, estou angustiado. Em vez de parar, peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo. E antes também de explicar, sentir. Estou sentindo. Inspiro e solto. Porque a angústia ou qualquer coisa, qualquer sentimento, vai buscar mentalmente justificativas. Então, estou assim. Aí eu começo. Aí, em vez de só soltar, aí nós começamos a explicar. Aí, tô sozinho. Tô me sentindo angustiado porque eu tô sozinho. Porque aí, esse sozinho, porque eu separei lá, não sei o que e tal. Às vezes, você não precisa puxar este fio, você pode só soltar. Quantas vezes, diante disso, sem perceber, ou uma forma de trabalhar isso, nós vamos procurando soluções. Então, eu vou sair, vou fazer não sei o quê, ou vou resgatar os meus contatinhos. Isso aí eu acho impressionante. Então, você já separou daquela pessoa, não deu certo, você sabe que não deu certo, você nem quer, nem nada, mas na hora do sozinho, deixa eu resgatar os meus contatinhos. E que contatinhos são aqueles? Contatinhos que nem te fizeram bem, que você passou foi mal com aqueles contatinhos. Então, só porque eu tá nesse momento aqui, eu preferi um estímulo negativo do que nenhum estímulo. Então, vai atrás dos contatinhos antigos que não servem para nada. Vai atrás ligar, abrir a geladeira e comer não sei quantos chocolate, comer ou beber ou não sei o quê. Então, isso tudo já está dentro do redemoinho. Então, a primeira atitude, se a gente quiser, de fato, ultrapassar o redemoinho na nossa vida, independente de ser um trabalho espiritual, mas um trabalho de
Bem-estar, de bem-estar, não quero mais viver assim. Não quero porque não me faz bem, porque toda hora eu tô me sentindo deprimida, toda hora eu tô me sentindo assim, assado, toda hora eu tô boicotando a minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Observar aqui. Observa, senso, percepção. Observa o que se passa, como aquela mãe que está observando o filho. A atenção constante para essa região do peito. Ali, olhando para isso, nós podemos, primeiro, antes de... Aqui, tá rindo de mim aqui, né? Os contatinhos. Mas é isso mesmo. Antes da gente resgatar os contatinhos, ou de fazer alguma coisa, ou comer todas as doces da geladeira, ou beber não sei o quê. Então, antes disso, relaxa aqui, solta um pouco, solta. Então, nossa constante auto-observação. Auto-observação do quê? Auto-observação daqui é senso-percepção. Daqui, aqui, anda como? Meu coração está fechado. E você está fazendo alguma coisa para o seu coração estar fechado? Alguma coisa da senso-percepção? Então, se meu coração está fechado, aí nós vamos ver, né, que o poder da inspiração consciente, o poder que tem os asanas, a inspiração consciente, em soltar a nossa região aqui, soltar. Então, para algumas linhas espirituais orientais, né, porque normalmente isso tem a ver com as linhas orientais, eles consideram a respiração como um mestre, um guru. Então, ali, lá no Kundalini Yoga, a respiração, ele é nosso guru, é o guruzinho que você tem em particular, que é você inspirar, ele está te orientando nisso, naquilo que você está trazendo naquele momento ali, para que você solte o seu coração. Meu coração está fechado demais, eu não consigo soltar. Consegue soltar 1 milímetro. 1 milímetro já é um movimento noutra direção. 1 milímetro. Estou muito angustiado. Deixa eu respirar. E soltar 1 milímetro. 1 milímetro. E ali, a mão no coração, esses mudras que tem a ver com aqui, eles acolhem isso e interioriza e solta. 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 1 minuto de mão aqui, quando eu estou angustiada, é melhor do que 1 hora de cabeça voando, desorientada. Ai, eu sou péssima, eu sou horrível, eu não sei o que, eu não consigo. 1 minuto de dar-se conta e de silêncio é melhor que 1 dia de elucubrações mentais. As elucubrações mentais e essas loucuras da nossa mente tentando resolver o que nós estamos falando, sentindo, não servem para nada. A nossa observação, a mente, ela ajuda quando você está mais calmo. Quando você está mais calmo, que você vai atrás real dos processos. Não é aquela loucura de, eu sou péssima, não dou conta, eu sou incapaz, eu sei isso, eu sou uma burra, eu sou não sei o quê, eu não sei o quê, ai que ódio dessa pessoa, não sei o quê. Essas situações, elas não resolvem. Elas não resolvem. E a gente pode ficar anos nisso. Anos nisso. Eu visitei uma senhora esse final de semana, uma senhorinha bem velha, 90 anos, e parente, e chegamos lá, e ela estava numa elucubração mental de uma briga com uma vizinha, uma briga de 40 anos atrás, de uma vizinha que já tinha morrido, a casa estava à venda, não tinha ninguém lá, a briga continuava. A briga por causa de um muro de 1 centímetro de distância. 1 centímetro. E a pessoa estava certa. A pessoa construiu um muro na casa dela e não na casa dessa que eu fui visitar. Tinha um muro e a outra construiu um muro no terreno dela, para dentro da casa dela, um muro. Então, quer dizer, é legal, não tá ilegal, não tampou a vista dela, nem nada, mas tá aqui o muro dessa pessoa que eu visitei e tá aqui o muro do outro, que subiu um pouco a mais. Então, apareceu aqui a mais 40 anos de sofrimento, de confusão,
com alguém que já morreu, que já nem estava lá, com a casa que está sendo vendida. Então, nós podemos passar uma vida, gente, isso é um inferno. Isto é o umbral, é o umbral. Se a gente não conseguir sair disso, pensando agora em termos espirituais, para quem acredita, esses processos que nós ficamos apegados são para onde nós voltaremos, com certeza, para resolver. É melhor resolver antes. É melhor aprender a soltar. E aprender a soltar é aprender a dar-se conta daqui, disso que acontece no nosso coração, da senso-percepção e desenvolver uma capacidade de soltar. Se a gente sair de soltar, faça com que a gente seja capaz de soltar outras coisas, capaz de soltar a expectativa, capaz de soltar a necessidade de aprovação, capaz de soltar a necessidade a dificuldade de falar não, de parecer sempre que você está dizendo sim, de tudo, a necessidade de a briga interna, a comparação, a inveja. Só conseguiremos soltar isso se a gente soltar aqui. E estar consciente dessa senso-percepção que está aqui, observá-la, senti-la. Antes de pular para a mente, sente, observa e procura soltar com a sua respiração. O dia inteiro isso vai acontecer como se fosse uma mãe com um bebê que está, uma criancinha pequena que está explorando o mundo. A mente explora, ela explora e vai trazer situações para você. De repente você viu alguma coisa no Instagram e tá lá você gatilhado com alguma coisa. Fechou de novo. Aí eu... I'm here. Estou aqui. Estou me percebendo. Olho aqui. Ok. Solto, solto, solto. E se não for capaz de soltar, tem ali um ponto a ser trabalhado. E ali eu preciso de um tempo de qualidade. Não é a mente elucubrando, que vai resolver essa situação. Ela vai só te enfiar no redemoinho emocional. E nós caímos lá, no redemoinho emocional. Então, isso é muitíssimo importante perceber. Quem está chegando agora, essa live vai ficar aí no meu Reels, vai ficar gravada, você pode assistir desde o começo, porque eu considero isso uma das coisas mais fundamentais e importantes no processo nosso de liberação das nossas questões emocionais e no nosso caminho espiritual. Então, esse é o desafio, que vocês resgatem dentro de você essa atenção de uma mãe de filho pequeno. Mas o foco desta atenção é aqui dentro, nessa região do peito aqui, da senso-percepção desta região do nosso peito. Então, um grande beijo a todos vocês.